Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Na advocacia, nós passamos anos aprendendo leis, doutrina, jurisprudência, processo e técnica. Mas existe uma competência que não aparece nos códigos e que muitas vezes determina a maneira como lidamos com clientes, conflitos, negociações, pressão, fracassos, crescimento e até com o nosso próprio sucesso. A inteligência emocional. Porque não basta saber o que fazer juridicamente. É preciso saber como reagimos, quando somos contrariados, como nos comunicamos sob pressão, como enfrentamos a insegurança, como construímos relacionamentos e, principalmente, como administramos a nós mesmos. E o nosso convidado de hoje conhece muito bem essa intersecção entre direito, comportamento e desenvolvimento profissional. Recebemos hoje Adriano Santos Leão, advogado, mestre em inteligência emocional, mentor, palestrante e especialista em estratégias de crescimento para a advocacia. Há mais de 8 anos, Adriano trabalha com marketing, posicionamento e vendas para advogados e já contribuiu para a transformação profissional de mais de 800 colegas em todo o Brasil. É também presidente da Comissão de Marketing Jurídico da Subseção de São José, da OAB de Santa Catarina. E é o autor do livro O Novo Código da Inteligência Emocional, o GPS da Vida Extraordinária, que também será parte importante da nossa conversa de hoje. Adriano, seja muito bem-vindo ao ESAcast, é um prazer te reencontrar, em especial aqui no nosso podcast. Muito bom dia, estou muito feliz realmente de revê-la. Você que é uma profissional que também contribui com a vida de vários advogados, essa é uma das suas missões também, né? Além de ser advogada, uma ótima advogada, também contribui aí para que os nossos colegas possam avançar, que eles possam fazer mais. E isso é um dom, isso é um propósito que está nos nossos corações. Estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre inteligência emocional. Todos os dias a gente trata com advogados e a gente percebe que a maioria deles tem uma capacidade técnica muito grande, tem disposição para fazer, mas parece que tem alguma coisa que prende ele de fazer mais, de ir além. Então eu acredito que a inteligência emocional, ela é como esse GPS, que de fato vai fazer essa pessoa sair do ponto A onde ela está, ela descobrir o que realmente está impedindo ela, para que ela possa avançar, para que ela possa alcançar os desejos, os sonhos que ela tem dentro da carreira e também pessoal. Mas esse que é o ponto, né? Porque a gente passa 5 anos na graduação, aprendendo técnica, aprendendo legislação, aprendendo a estudar jurisprudência, a estar sempre atualizado. Mas a gente não é preparado para lidar com a pressão, com a ansiedade do nosso cliente, com a nossa própria ansiedade, ou com aquela frustração de sair da faculdade e descobrir que não está rico no primeiro ou no segundo ano, né? Então, como que isso tudo, né, esses medos, frustrações, dificuldades emocionais vão impactar na nossa carreira e no eventual sucesso profissional? Perfeito. Eu sempre digo que para você conhecer de advocacia, você tem que conhecer sobre pessoas. E eu percebo que a gente estuda ali na escola, vai para a faculdade, sempre visando fazer dinheiro. Mas parece que quanto mais a gente visa só fazer dinheiro, parece que mais o dinheiro foge da gente. Por que isso? Porque a gente não aprende na escola a se autoconhecer. A gente não aprende na faculdade a se autoconhecer. A gente não aprende na faculdade a conhecer o outro. As reações, as pressões, os medos que ela tem. A gente muitas vezes sabe muita técnica, mas a gente não sabe se relacionar. O próprio escritor do livro Por que Comece pelo Porquê, ele diz o seguinte: se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócios. E é por isso que eu acredito que
que se a gente não entende sobre pessoas, a gente não vai entender sobre advocacia. Mas, Adriano, quando a gente fala de inteligência emocional, a maior parte das pessoas acredita que falar de inteligência emocional seria o ato de aprender a controlar as próprias emoções. Por exemplo, eu estou irritada ali no momento da audiência, então eu tenho que controlar essa irritação para não Perfeito. interferir. Mas inteligência emocional é isso ou é mais amplo? É muito mais amplo. É por isso que eu trouxe o novo código da inteligência emocional, porque fica muito raso a gente pensar em uma vida profissional, apenas lidar com as emoções. Isso já é, de fato, já é algo muito grandioso para quem realmente ela consegue lidar com as suas emoções. Mas só que a maioria das pessoas, elas não sabe onde elas estão. Imagina um GPS. Eu saí de casa agora e vim aqui para a seccional. Para eu sair de casa, eu precisava saber onde eu estava. O GPS precisava saber onde eu estava. E ele também precisava saber para onde eu ia. Então, a maioria das pessoas, elas não sabem onde elas estão e muito menos para onde elas vão. Então, o novo código da inteligência emocional, ele vem para te dar um norte. Ele vem te dar um norte aonde você está, para onde você quer ir e como você faz para chegar lá. E isso tudo nos seus próprios termos. Porque a maioria das pessoas, elas aprenderam a forma que os outros fazem as coisas. Talvez muitos dos nossos colegas, eles decidiram fazer a advocacia porque os pais disseram, ó, é a melhor coisa para você fazer isso. Mas de repente chegou aqui na carreira e ele percebe, meu Deus, não é isso que eu quero. Isso não brilha meus olhos. Mas eles estão fazendo alguma coisa que de fato não está trazendo prazer para eles, muito menos significado. Então, o novo código da inteligência emocional, ele te traz, será que é isso mesmo? Será que realmente isso traz significado para mim? Será que eu quero trabalhar com advocacia? Porque muitas vezes tem pessoas que estão desanimadas com a advocacia, mas talvez só está trabalhando no setor errado, está trabalhando com o nicho errado, muitas vezes, com o modelo de negócio errado, que a inteligência emocional ela vai te trazer. Porque elas ficam recebendo o quê? Repetindo os padrões, hoje, amanhã e depois, e sequer param para pensar se realmente aquilo faz significado para ela, traz algum significado para ela. Então, é muito comum, até mais do que a gente gostaria, ver profissionais tecnicamente excelentes, mas travados na profissão. Talvez porque escolheram um nicho mais voltado para o que poderia dar mais dinheiro e não traz identificação, ou ao contrário, escolheu mais pela identificação, mas não está alcançando, né? Mas a gente percebe que muitas vezes essa falta de autoconhecimento, de gestão de carreira, de inteligência emocional, está impactando nesse progresso. Perfeito. Quais são os comportamentos que tu mais identifica nesse público que demonstram essa falta de inteligência emocional e que às vezes eles nem sequer percebem? Perfeito. Vou fazer essa pergunta para ti. A primeira vez que tu foi palestrar em São Paulo, como é que tu se sentiu? Olha, eu me senti extremamente realizada, Realizado. satisfeita, feliz. Mas com a teve algum medo, oportunidade. assim? Pensou em algum momento, eu não vou fazer isso? Olha, confesso que não. Não? Não. Ótimo, maravilha. Confesso que eu tava. A minha ansiedade naquele momento era para que acontecesse, mas eu não tinha Ótimo. Tu lembra a primeira vez que tu foi palestrar? Lembro. Foi ruim? Foi bom? Foi bem diferente dessa evolução que tem agora. Mas... Perfeito, maravilha. O que acontece com muitos advogados profissionais? Teoricamente, eles sabem o que é fazer uma palestra. Eles até te julgam pela palestra que tu está fazendo ali, mas quando são eles que têm que entrar em ação e fazer, o medo paralisa eles. O estresse. Então, existe uma diferença muito grande em você ter estudado a teoria, porque foi isso que a gente estudou na escola, foi isso que a gente estudou na faculdade,
do que entrar em ação, em ter que encarar um juiz, em ter que dizer não para algumas pessoas. Mas eu acho que também vai muito para uma questão de ego ou de medo de julgamento, porque como você falou, eles sabem fazer a palestra, eles têm preparo técnico para isso, mas travam. Não é porque não tem competência, é porque tem medo do que vão falar, Exatamente. do que vão julgar, eles estão mais preocupados com o que eles vão receber do que eles estão dispostos a entregar naquele Exatamente. momento, né? E isso não fica só no âmbito profissional. Às vezes, uma informação lá do passado, exemplo, um pai chegou para um filho lá quando ele era criança e disse o seguinte: olha, não fale com estranho. Talvez tu tenha ouvido isso. Para aquele momento, não falar com estranho aquela informação é totalmente relevante. Mas talvez hoje, depois de adulto, depois de ter se tornado um advogado, não seja tão relevante assim, porque hoje ele precisa fazer captação de cliente, ele precisa fazer palestras, ele precisa vir um podcast como esse, precisa se relacionar com pessoas diferentes. Só que aquela mesma informação, ele continua respondendo a um padrão antigo. Então, da mesma forma que a gente tem que renovar ou atualizar os nossos telefones, a gente também tem que atualizar a nossa mente. E é isso que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. A pensar, a dizer, será que eu preciso atualizar alguma coisa? Será que eu preciso aprender algo de novo? Será que eu tenho que deixar alguns padrões, algumas crenças do passado e pensar diferente? Porque todos os dias a gente tem que se atualizar. E quando a gente fala de crença de passado, desses agora o exemplo do pai que fala para não falar com estranhos. A gente fala até do que aprendeu na própria faculdade, né? Porque a gente aprende a ver a profissão e a necessidade de atualização e de estudos constantes voltado para a técnica. Uhum. Mas a gente tem uma profissão que é extremamente estressante. Perfeito. A gente lida com pressão todo dia, é cliente mandando mensagem, ansioso, é uma decisão que você jurava que vinha favorável e de repente Perfeito. vem completamente desfavorável, você não sabe nem como vai dar aquela notícia para o cliente. Então, pensar na necessidade de atualização emocional e de controle de tudo isso é fundamental para sobreviver na profissão. Perfeito. É isso que eu acredito. Inclusive, é o que está no nosso livro, é exatamente isso. É você identificar padrões que já não cabem mais para o dia de hoje. Eu tenho certeza que tu estudou na faculdade com muitas pessoas que eram teóricos, muitos eram apenas professores, não sabiam como é que o dia a dia do advogado. Uhum. Então, para aquela realidade, o que ele te ensinou ali, tá ok. Mas talvez agora, para essa nova realidade, é entender, olha, eu preciso de uma mentalidade de empreendedor. É isso que muitos advogados, de repente, não estão observando. É saber lidar com pressão, é saber lidar com problema. Gente, o que o advogado faz? Ele resolve problemas. Só que tem gente que odeia problema. Como é que faz dinheiro se não resolve problema? Não tem como. E isso impacta diretamente na atuação profissional, né? Sim. Eu vejo em alguns processos, por exemplo, em que a parte contrária está caminhando para uma decisão desfavorável, o advogado assume as emoções daquele processo, começa a atacar o advogado da parte contrária em suas petições, né? Foge do contexto jurídico daqueles clientes e torna aquilo uma disputa particular entre profissionais que são colegas de trabalho. Perfeito. Isso é um exemplo claro de falta de inteligência emocional. Com certeza. Tem alguns advogados que eles encarnam o salvador. E aí ele absorve todo o problema do cliente que não deveria. Ele deveria chegar e dizer assim, ó, tem essas opções aqui. Qual que você decide? Você decide por A ou B? Se você decidir por B, a gente vai procurar a melhor solução para resolver com a decisão do B. Só que não, a maioria dos advogados, eles querem tomar para si. Você não, tem que fazer você isso. tem que fazer dessa forma, tem que fazer daquele... E quando não sai do jeito que o cliente queria ou que ele queria,
se torna um dessabor para ele, para todo mundo, e aquilo ali muitas vezes trava ele até mesmo para um novo caso, para um novo atendimento. Então, é entender que a sua parte como advogado é não diminuir o potencial do seu cliente, inclusive dar para ele o poder de decisão. E você, claro, vai buscar na sua técnica resolver da melhor forma possível. Mas o que eu vejo muito dos advogados é isso, ele quer ser o salvador da família dele, ele quer ser o salvador do cliente, ele quer ser o salvador de todo mundo, sabe? É o justiceiro. Sim. E olha só como a ausência de inteligência emocional causa impacto em várias áreas dessa atuação profissional, né? Ali no campo dos negócios, do networking, da atuação dentro do processo e no processo de vendas também, porque aí a gente vai ver a dificuldade de advogados em aparecer em uma rede social, em produzir conteúdo, Sim. em se vender adequadamente, porque, claro, a gente não pode ter nenhuma atividade que configure captação de clientela, mas a gente vive em um mundo em que hoje mais ninguém contrata sem dar uma pesquisada no teu nome, sem colocar no Google, sem perguntar no ChatGPT, de olhar tua rede social. E muitos advogados ainda estão travados para isso. Eu digo, é o posicionamento. Você precisa se posicionar. O que é esse posicionamento? Hoje, o visto é o que vende mais. Tá? A gente não pode tirar ou descartar essa possibilidade, porque hoje tem pessoas que são tecnicamente piores do que alguns advogados, mas eles conseguem fechar mais contratos. E por que isso? Porque eles estão se posicionando, seja bom ou seja mal, eles estão lá nas redes sociais. Enquanto tem alguns advogados, olha aí, fazendo mal feito, fazendo de qualquer jeito, essa pessoa está vendendo. Tá sendo lembrado na cabeça de muitas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer um trabalho porco, de mal feito. Não é isso que eu estou falando. Mas muitas pessoas, elas estão perdendo por WO. Elas estão perdendo antes de começar. Eu costumo conversar em palestras, em eventos, né? E eu pergunto para as pessoas, se hoje você procurasse um profissional, se você não fosse advogado, procurasse um profissional e encontrasse a sua rede social, você contrataria essa pessoa? E muitos deles percebem que ele mesmo não contrataria por conta daquilo que ele está mostrando mesmo, ele sabendo que é um bom profissional. E aí, como esperar que os outros façam, né? Perfeito. A inteligência emocional está intimamente ligada com o que é familiar para você. Muitas pessoas, elas não estão se posicionando porque elas não têm familiaridade com aquilo. Então, o que o teu cérebro ele faz? Ele afasta de tudo que não é familiar. Eu sempre digo que um negócio, um escritório de advocacia tem 4 pilares. O primeiro é captação, o segundo é venda, que é o fechamento de contrato, o terceiro é a entrega e o quarto é o pós-entrega. Então, a maioria das pessoas, elas se dedicam 100% ou quase 100% na entrega. Mas se tu não faz a captação, se tu não faz o fechamento de contrato, não tem como tu fazer a entrega. Então, tem muitos bons profissionais que ou eles estão trabalhando para outra pessoa, ou eles estão sem clientes. Já tivesse mais de 800 advogados aí mentorados, né, por todo o Brasil. E deixa eu te perguntar, é rotineiro ver nesses profissionais a síndrome do impostor, o medo de julgamento, Sim. a necessidade de aprovação? Isso é consenso entre a maioria? 99% dos meus mentorados, eles não deram um passo à frente por conta da questão emocional, que é a síndrome do impostor, sim, que tu acabou de falar, que é pessoas que são muito boas no que fazem, porém não acreditam que Precisam de validação. precisam de validação. Existe uma escada que eu gosto de usar muito ela, que ela começa com o medo de não ser amado e aceito, que tem a ver com a tua identidade e pertencimento.
O segundo grau dessa escada é o medo de não ser respeitado. Então, muitos advogados, eles têm medo de ir para redes sociais porque eles vão ser julgados e eles têm medo também de não ser respeitado por aquilo. E aí, o terceiro grau é o resultado. Tem gente que ela não consegue passar do primeiro degrau para ir para o resultado, sabe? Busca assim, não, qual é o resultado que eu vou obter? Então, a parte emocional, 99%, até mesmo quem está nos ouvindo aqui, precisa ser olhada, sabe? Porque talvez você não esteja avançando, talvez você não está alcançando seus objetivos por conta de um desses três medos. O medo de não ser amado, respeitado ou aceito. Perfeito. Agora me conta um pouquinho da história desse livro, Adriano. Como que surgiu a ideia, né, a necessidade de colocar o teu conhecimento em um livro? Perfeito. Esse livro, eu acredito que ele começou quando eu era adolescente. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Eu falei para uma pessoa que eu ia escrever um livro. E aquilo ficou na minha cabeça por anos e anos e anos a fio. Há mais ou menos 3 anos, eu decidi realmente colocar esse projeto para o mundo, sabe? Para entregar para o mundo, porque eu acreditava, por eu ter tido burnout, depressão, por eu ser uma pessoa que tecnicamente era muito bom no que eu fazia. Eu trabalhava muito, esforçado, trabalhava 16 horas por dia, final de semana, mas eu percebi, quando eu tive burnout, que a gente pode estar bem por fora, mas pode estar totalmente quebrado por dentro. Então, há mais ou menos 3 anos, eu decidi escrever esse livro e ele estava escrito há mais ou menos esse tempo aí. E aí eu entrei para fazer esse livro, paguei uma editora, mas depois que ele estava todo pronto, eu percebi que ele estava faltando alguma coisa. Eu falei, não vou mandar esse livro para o mundo. Por que isso? Porque eu digo que para tudo grandioso que você vai fazer, sempre existe uma força contrária. Talvez tu perceba isso no teu dia a dia. No dia que tu foi escolher ser advogado, muitas pessoas disseram assim, não, por que você não vai ser concursado? Por que você não faz um concurso? Vai ser juiz? Vai ser promotor? Mas você queria ser advogado. E aí você continuou fazendo. Mas para tudo, para eu chegar até aqui, eu tive uma força contrária. Teve o trânsito ali, quase que eu não chego aqui. Mas cheguei. Para tudo tem uma força contrária. Então, eu vejo que eu tive uma força contrária muito grande para lançar esse livro. Mas nesse ano especificamente, no dia 28 de fevereiro, o meu irmão, ele tirou a própria vida. E aí eu vi muito significado em lançar esse livro. Sabe por quê? Porque o meu irmão, sem eu saber, ele estava passando pelas mesmas coisas que eu passei quando eu tive burnout, há mais ou menos 8 anos atrás. Só que eu consegui encontrar um caminho para sair disso. E o meu irmão, ele optou por tirar a própria vida. Então hoje eu não posso ajudar mais ele a continuar, a fazer, a ter uma vida extraordinária, mas eu posso ajudar muitas outras pessoas. Então o pivô de eu lançar esse livro foi o que aconteceu exatamente com meu irmão. Tá? Então esse aqui é o meu propósito de vida. Talvez se isso não tivesse acontecido, eu talvez ainda não teria lançado esse livro, entende? Mas eu vejo que hoje tem muitos profissionais que estão na mesma situação que eu e o meu irmão estavam, de depressão, de ansiedade, de estresse. E acho que esse é um exemplo claro de inteligência emocional mesmo, né? Primeiro, meus sentimentos, novamente pelo seu irmão,
mas de conseguir ressignificar esse acontecimento tão triste e trazer um propósito de transformação na vida de outras pessoas com a publicação desse livro. Exatamente. Acho que de não se entregar, né? Não se sentir culpado de dizer não. Então, se eu não ajudei o meu irmão, é porque eu não tenho que fazer esse livro, porque eu tinha que ter feito por ele. E ressignificar mesmo e trazer para outras pessoas esse trabalho tão lindo, né? Exatamente. É assim que eu penso. Sabe, se eu não conseguir fazer por ele... E eu te digo, tá? Meu irmão, ele faturava R$35 mil por mês. Ele tinha um bom carro, tinha uma boa casa. Por fora, ele estava muito bem. Muito bem. Todo mundo que olhava para ele dizia assim, esse cara é um cara de sucesso. Eu dizia que ele era um cara de sucesso. Ninguém imaginava que ele estava desse jeito. Ninguém. Então, ele foi lá e tirou a própria vida, porque é possível a gente estar bem por fora, mas é possível a gente estar quebrado por dentro. Então, é uma forma de contribuir com a humanidade. Foi eu escrever esse livro. E por que o título O Novo Código da Inteligência Emocional? Me explica um pouco. Um novo código da inteligência emocional. Primeiro, porque eu estudei com os melhores da inteligência emocional no mundo. Investi muito dinheiro em formações, em treinamentos. E eu percebi que faltava alguma coisa na técnica dessas pessoas que eu estudava. Que era o seguinte, alguns eram muito bons em identificar o estado emocional. Era muito bom. Ah, o que é isso? É ansiedade, isso aqui é depressão, isso aqui é você está triste. Muito fácil de encontrar. Existem ferramentas que de fato vão encontrar se você está com autoestima baixa, alta. Tem outras técnicas que elas são muito boas de interromper o padrão. E existem outras técnicas que são muito boas em criar um novo estado emocional. A gente está ouvindo muito o meme, não sei se virou meme, mas virou uma febre aí na internet do pessoal do yes, 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 yes. Aquilo ali é criar um estado emocional. Muitas vezes a gente não está bem, mas a gente cria um estado emocional. Então tem técnicas que te ensinam a criar um estado emocional. Só que eu nunca vi em lugar nenhum ela utilizar esses três pilares, que é identificar, interromper e criar um estado emocional. Então, nesse livro, o novo código da inteligência emocional, ele vem exatamente para isso, para identificar, interromper e criar estados emocionais. E olha só, não somente em uma esfera. Por quê? Tem pessoas que elas só trabalham o emocional. Mas só que nós somos corpo, alma e espírito. Eu vou te dar um exemplo claro meu. Quando eu tive burnout, eu cheguei no médico e ele falou assim, tá aqui, tarja preta. O que a tarja preta resolve na minha questão emocional? Na parte do corpo, do físico. E eu fiquei assim, cara, o que eu posso fazer que eu não preciso tomar remédio? Ou vai correr, vai dormir bem, vai se alimentar bem, mas isso aqui é a parte do corpo. Agora existe a parte emocional, que são teus pensamentos. Porque eu estava me alimentando bem, eu estava fazendo exercício físico, estava dormindo bem, porém, a máquina que criava cortisol, que criava adrenalina, ela continuava ainda criando aqueles pensamentos negativos, que afetava todo o meu corpo. Perfeito? Então, descobri, identifiquei aquilo ali também. Então, eu sabia que eu precisava de nutrientes, eu precisava tomar magnésio, eu precisava tomar a suplementação. Tá tomando suplementação? Tô sim. É bom, é bom. Tomar suplementação, porque tem gente que não toma suplementação e quer estar muito bem emocionalmente. Não, toma a suplementação, é necessário. Só que também tem a questão espiritual. Sabe? Tem a questão espiritual. Existe um universo, se você não acredita em Deus, existe um universo, existe algo maior. Existe algo invisível que muitas pessoas não conhecem. Então, esse livro ele trabalha exatamente corpo, alma e espírito.
E ele traz isso tudo como uma explicação? Ou você tem um método, uma sequência de atos que ensinam a pessoa a desenvolver essa inteligência Perfeito. emocional? Isso aqui é um método. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um mestre. É isso. Eu gosto das coisas que, de fato elas têm a metodologia. Então, eu criei um novo código da inteligência emocional baseado na minha experiência do dia a dia, atendendo mais de 800 advogados, mas eu atendi mais de 8.000 pessoas com inteligência emocional. Então, isso aqui é um método que eu tirei do campo das ideias e coloquei aqui com passo a passo. Ele tem exercícios, ele tem o que realmente você precisa fazer no ponto 1 para identificar, o que você precisa fazer para interromper, para criar um novo estado emocional de ponta a ponta. Que incrível. E durante a escrita dele, houve alguma conclusão, algo que também transformou naquele momento a tua própria carreira, a tua forma de ver esse processo de trabalho? Então, eu acredito que essa forma de pensar em propósito, que isso aqui faz parte de algo maior, foi o que transformou minha vida. Tá? É como tu dissesse, eu poderia até me culpar, dizer, poxa, por que isso aconteceu com meu irmão? Por que isso acontece diariamente e eu não consigo fazer nada pelas pessoas? Mas eu transformei isso aqui em propósito, na escrita. Quando eu li e reli isso aqui umas 500 vezes, esse livro. E eu percebi, meu Deus, isso aqui realmente é algo que transformou a minha vida, transformou a vida de centenas de advogados, de pessoas, milhares de pessoas, e eu tenho certeza que vai ajudar esse mundo também, sabe? É por isso que teve muita força contrária. E se você tivesse que escolher uma ideia só uma ideia do livro, para acompanhar o leitor para depois da última página? Terminei o livro, aprendi, mas isso eu nunca mais vou esquecer. O que seria? Eu peguei uma parte final e coloquei no início do livro. Muitas pessoas talvez não vão entender. Mas eu falei que nós somos corpo, alma e espírito. E tudo que você for ler da inteligência emocional, tudo que você for ler de desenvolvimento humano, ele vai te levar para uma coisa, que é para a espiritualidade. Então, eu coloquei em um desses capítulos aqui, que ele deveria ser o último, mas ele se tornou o primeiro, é que tudo vai te levar para um Criador. Tudo vai te levar para Deus. Tudo vai te levar para uma só identidade, que é Filho amado de Deus. Perfeito. Depois de tanto estudar comportamento humano, inteligência emocional, pessoas, autoconhecimento, na tua opinião, tu acredita que a gente precisa aprender primeiro a conhecer o mundo ou a conhecer a nós mesmos? Então, eu tenho um passo a passo de como eu vejo as coisas. Imagina o seguinte, que você quer dinheiro porque, de fato, a maioria das pessoas estão colocando ou empregando a maioria do seu tempo para fazer dinheiro. Foi assim que nós aprendemos. Eu aprendi assim também. Que a gente só ia ser alguma coisa na vida se a gente tivesse dinheiro. Eu sei que tu aprendeu assim, eu aprendi assim, a maioria das pessoas. Então elas passam hoje, talvez 12 horas da sua vida, procurando fazer dinheiro. Simples assim. Mas eu digo que para você fazer dinheiro, antes você tem que ser um profissional de alto valor. Porque o dinheiro, ele é só o efeito. A causa é a geração de valor. Quanto mais você gera valor para o seu cliente, mais ele vai te recompensar por isso. Quanto mais você entende do seu modelo de negócio, mais você vai ser recompensado por isso. É um exemplo clássico. Tem gente que trabalha com previdenciário. Nada contra. Mas ele é um escritório de massa. Então, já está dizendo, você precisa de muito volume
para ter mais dinheiro. Mas só que tem gente que faz uma entrega como fosse um modelo gourmetizado, como fosse um cliente que vai te pagar aí 100 mil, 100 milhões, não vai ser. Simplesmente não vai ser. É um outro tipo de cliente. Então, a ideia é, qual é o teu modelo de negócio? Né? Para você fazer essa entrega conforme o cliente. Então, assim, ó, primeiro, dinheiro, depois tu ser um profissional de alto valor, mas antes de ser um profissional de alto valor, você precisa se relacionar. Saber se relacionar. Porque tem gente que está tão focado no dinheiro e no profissional e esquece do relacionamento. Não sabe fazer network, não sabe criar conexão. E antes de você se relacionar, você precisa saber se relacionar com você. Então a minha teoria é exatamente essa. Para você fazer dinheiro, você precisa ser um profissional de alto valor. Para você ser um profissional de alto valor, você precisa saber se relacionar com as pessoas. E para você se relacionar com o outro, você precisa saber se relacionar com você. Por quê? Porque pessoas feridas ferem. Aquela pessoa, aquele cliente que chega desabafando, gritando com você no seu escritório, ele só faz isso porque é isso que ele consegue dar. E a reação que você tem em relação a essa pessoa é, de fato, só o que você pode dar. Então, quando você sabe se relacionar com você, você consegue se relacionar com outras pessoas, você se torna um profissional mais valioso e, consequentemente, mais dinheiro vem para o seu bolso. Muito bom. Já nos encaminhando para o final aqui, deixa eu te fazer uma pergunta bem prática. Existe algum exercício, algum hábito simples que o advogado pode começar a praticar amanhã para começar a desenvolver um pouco mais a inteligência emocional? Perfeito. A primeira coisa que qualquer pessoa ela pode usar para ter inteligência emocional é a gratidão. Tá? Normalmente, a gratidão faz com que o que você tem ser suficiente. Muitas pessoas elas não estão conseguindo enxergar além, porque elas não conseguem enxergar o que elas têm hoje. Lembra que eu falei do GPS? Você precisa saber onde você está e você precisa saber para onde você quer ir. A gratidão ela tem essa mágica de fazer com que você tem hoje seja suficiente. Sabe por quê? Porque o que você tem hoje é o que de fato vai te levar para um próximo nível. Só que muita gente não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar que ela é boa, talvez na parte material. Ela não consegue enxergar que ela tem uma comunicação, que é a síndrome do impostor, que ela poderia utilizar aquilo em favor dela, mas ela fica olhando para o contexto. Ela fica olhando para o que ela não tem. E a gratidão começa a fazer você olhar para o que você tem. Sabe, muita gente queria algo há 5, há 10, há 20 anos atrás e hoje tem, simplesmente esqueceu de agradecer porque ela está focada no que ela não tem. Ela queria muito ser advogada. Há 5, há 10 anos atrás e hoje ela tem, mas por conta dos desafios que ela está passando, ela simplesmente esquece que ela sonhou em ser advogada um dia. Ela simplesmente pensa assim, eu acredito que a advocacia não é para mim. Então começa a agradecer, que você vai começar a ver o milagre acontecer na sua vida. E isso tem uma conexão direta com a espiritualidade Com também, certeza. né? Porque eu pratico muito o ato da gratidão e entendo que se você não consegue ser grato pelo que você tem, por que a espiritualidade vai trabalhar para te abrir novos caminhos, para te proporcionar novas experiências se você não consegue ser grato? Exatamente. Né? Todo um movimento, assim. Então, de fato, a gratidão é transformadora. Eu sou prova viva disso. Tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte: seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. E para você ser fiel no pouco, você tem que ser grato. Porque você começa a perceber o que você tem no seu cinto de ferramentas. Olha, eu tenho isso, meu Deus, eu tenho isso. Coisas que você não conseguiu e conseguia enxergar. Eu tenho certeza que a maioria dos advogados, eles já chegaram muito longe.
Mas por falta de gratidão, eles estão dizendo assim, meu Deus, eu preciso mais disso, eu preciso daquilo outro, da circunstância perfeita, eu preciso do microfone perfeito, do celular perfeito para fazer um vídeo, eu preciso do escritório perfeito, porque aqui eu vou poder... Não! Você só precisa enxergar onde é que você está e para onde você quer ir. Isso a gratidão faz, sabe? Milagrosamente. E é quase que uma síndrome da Poliana, né? De aprender a olhar o lado positivo das coisas. Porque às vezes, ok, você tá lá cheio de dívidas, não consegue evoluir profissionalmente, mas consegue levantar da cama sem sentir dor. Exato. Consegue dormir uma noite inteira sem precisar de remédio. Muito bem. Isso também tem que ser motivo de gratidão. Com certeza, com certeza. Eu digo que para tudo grandioso que você vai fazer, existe uma força contrária. Então tem muita gente que está com a força contrária no pescoço, que são os desafios do dia a dia, tem muitos boletos para pagar, ele não sabe o que vai fazer no futuro. Só que você todos os dias tem que tomar uma decisão. Ou você fica com essa força contrária no seu pescoço, ou você diz, eu vou sair daqui. E para você sair daqui, você tem que ter um desejo ardente de querer sair dali. Mas todas as vezes que você reclama, se você se justifica, você continua naquele lugar de endividamento, de desafios, mas quando você diz, eu estou saindo daqui, eu estou indo para um lugar melhor, sabe o que acontece? Milagrosamente você começa a sair daquele lugar. Adriano, de onde tu tirou essa ideia? Em Auschwitz, tinham pessoas que morriam no período nazista e tinham pessoas que viviam que sobreviveram a todo aquele caos que eles passaram ali na Segunda Guerra Mundial. Um desses caras escreveu um livro, Em Busca de um Significado. É o Viktor Frankl. Anota aí, já vai estudar esse livro. Então, o que aconteceu ali? As pessoas que não viam significado pós aquela prisão, eles iam para a linha de frente, eles mesmos desejavam a morte. Já aquelas pessoas que viam, eu vou cuidar do meu neto, eu vou reconquistar tudo novamente, o que eles faziam? Eles iam para a linha de trás para não morrer. Então, eles, quando tinham uma visão do que eles iam ser depois de todo aquele caos, eles queriam viver. Então, tudo a ver com o que eu acabei de falar aqui. Muitas vezes você não está bem. Mas comece a enxergar além. A ter um desejo ardente de chegar onde você quer, porque você vai conseguir. Perfeito. Adriano, que papo gostoso. Quero te agradecer novamente por ter dedicado uma parte do teu dia para vir aqui conversar com a gente. Deixar um abraço do nosso diretor-geral da ESA, Dr. Ezair Meurer, que gosta muito da tua pessoa, né? Então, em nome dele, eu quero te agradecer por ter vindo compartilhar conosco o livro fresquinho, né? Agradecer o presente do livro também e dizer que é sempre um prazer te ouvir falar sobre inteligência emocional. Perfeito. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez falando um pouco sobre a inteligência emocional. Também me emocionei hoje aqui falando um pouco do meu irmão, falando de toda essa trajetória desse livro. Hoje ele se materializou, mas um dia ele foi só uma ideia. Uma ideia de um adolescente que hoje já é adulto, mas que de fato, tudo que a gente um dia sonha, ele pode se concretizar. Tudo. Só basta a gente ser grato, não parar de fazer, que as coisas elas vão acontecer, eu não tenho dúvida disso. Então, até mesmo estar aqui hoje com você, nesse podcast, foi um sonho um dia, e hoje a gente está aqui realizando isso também, materializando. Então, eu acredito que a materialidade, ela começa numa ideia, ela começa no pensamento, e que em breve vai se tornar realidade. Assim aconteceu comigo, com a Bárbara, eu tenho certeza, e com cada um que está nos ouvindo aqui. Só continua que eu tenho certeza que os seus sonhos vão acontecer.
Só não vence quem desiste, né? Exatamente. Não perde pro WO, não. Vai lá, vai dar certo. Perfeito. Talvez uma das grandes provocações desse episódio seja perceber que nem todas as competências necessárias para uma carreira extraordinária estão nos nossos códigos. Podemos dominar legislação, jurisprudência, processo e estratégia, mas continuaremos tomando decisões, construindo relacionamentos, enfrentando conflitos e conduzindo nossas carreiras a partir de quem somos. E é justamente por isso que a inteligência emocional não deve ser vista como algo acessório à advocacia. Ela está na forma como nos comunicamos, como estabelecemos limites, como negociamos, como regimos as adversidades, como nos posicionamos e até na coragem que temos para ocupar os espaços que nossa competência técnica nos permite alcançar. Adriano, muito obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar seu conhecimento e por trazer para o ESACast uma reflexão que ultrapassa a vida profissional e alcança também a forma como escolhemos conduzir nossa própria trajetória. Parabéns pelo livro, O Novo Código da Inteligência Emocional, o GPS da Vida Extraordinária. Que ele possa provocar em muitos leitores as reflexões que tivemos aqui hoje. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESACast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!